Amigos da TV Serra, minha saudação, feliz ano novo, é o nosso primeiro programa, edição 2021, aqui na nossa TV Serra Farroupilha. A gente já esteve junto nesse ano novo, mas aqui com a entrevista do dia é o nosso primeiro programa de ano novo, do ano de 2021, e eu quero aqui saudar a todos vocês, cumprimentar virtualmente pela televisão, abraçar também todos vocês, desejar um feliz ano novo, que seja um ano realmente produtivo, bom, um ano em que a gente possa valorizar e cuidar bastante da nossa saúde, que a gente trace nossas metas e possamos alcançar nossos objetivos e sonhos, enfim, que a gente faça acontecer neste ano. Mas o que eu disse, o ano só será novo se nós tivermos novas atitudes, novos comportamentos. Então, depende de nós. Mas quero cumprimentar toda a comunidade de Farroupilha, quem está nos acompanhando também, e externar em nome de toda a equipe da TV Serra os votos, os desejos de um venturoso, de um promissor, de um realizador 2021 e que possamos continuar juntos. A nossa entrevista do dia entra no ar, está disponível aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha, ainda nas redes sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha e também pelo nosso canal no YouTube. Você encontra todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra ali no nosso canal no YouTube. Então, faça uma visita, vá lá quando você tiver a disponibilidade de tempo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse ou acione o sininho sempre que houver nova informação, novo conteúdo, você vai ser notificado. Eu peço a licença para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas o que eu tenho dito no ano passado, eu vou repetir o disco nesse ano. Precisamos continuar nos cuidando. Use máscara, higienize as mãos com água e sabão ou com álcool gel e evite aglomeração de pessoas. Gente, nós não podemos perder de vista esses 3 pequenos passos. Eles não resolvem o problema, mas eles ajudam a evitar que o problema se torne daqui a pouco ingovernável e que ele não tenha condição de gestão como um todo. Então, vamos continuar nos cuidando. No primeiro programa do ano novo, recebo aqui nos estúdios o Gilberto José Galafassi, consultor de empresas, até 31 de dezembro foi secretário municipal de Finanças. Por um pouco mais de 7 meses, serviu a administração pública municipal de Farroupilha, sendo o titular da pasta de finanças, a Secretaria de Finanças do nosso município. E a gente sabe da trajetória que o Galafassi teve já junto à iniciativa privada, sobretudo com grandes desempenhos em conglomerados empresariais, não só aqui da região, mas do Brasil também. E o Galafassi foi chamado pelo então prefeito Pedro Pedroso em maio do ano passado para assumir a Secretaria de Finanças. E a gente sabe que ele profissionalizou, ou seja, azeitou um pouco mais ainda toda a estrutura administrativa municipal. E hoje é uma oportunidade que o ex-secretário tem para fazer um balanço aqui na nossa TV Serra. Galafassi, prazer te receber nos estúdios. Fique à vontade se quiseres manter a máscara. Caso queira retirá-la, também sinta-se à vontade. Bem-vindo, feliz ano novo. Feliz ano novo, Leandro. Feliz ano novo a todos os telespectadores da TV Serra. Primeiro, é uma honra estar aqui no primeiro dia, né, no primeiro programa do ano, né? Estrear o ano. Não é qualquer um, não, hein? Não é o Galafassi. Não, obrigado pela deferência, Damati. E assim, a oportunidade de a gente vir aqui compartilhar. Realmente, você disse uma coisa que é interessante, né? O ano novo começa e a gente pode começar reclamando das coisas que a gente não fez no ano passado, ou pode tentar projetando as coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente quer que dê certo. Tudo que a gente planejar, as coisas boas ou as coisas ruins, elas vão acontecer. Invariavelmente, existe uma lei que puxa isso, né? Tem uma atração disso. Então, realmente, 2021 é um ano diferente, a gente já veio de uma pressão do ano passado, mas eu não diria que o ano de 2020 foi um ano ruim. Eu, pessoalmente, na minha família, a gente teve algumas situações, mas a gente não pode dizer que foi um ano ruim, né? Foi um ano
Foi um ano diferente do que os outros anos, né? Mas que foi possível superá-lo. Sim, que foi possível superar. Como você disse, em março ainda eu tinha conversado com o então, na época, vice-prefeito Pedro Pedroso, que estava se organizando, porque ele acompanhava, né, como nós todos acompanhamos, apreensivos desde o ano passado, o desenrolar da possibilidade de ter impeachment ou não na cidade, no município de Farroupilha, e acabou acontecendo o impeachment no dia 15 de maio. Então, nós conversamos no dia seguinte, ele me chamou e disse, olha, Galafassi, eu gostaria, assim como já tinha feito o convite, que se tivesse alguma situação, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu sentei com pessoas de minha confiança, 2 pessoas que eu tenho bastante confiança, com o meu irmão, com a minha família, e analisei, olha, gente, ou eu fico aqui reclamando de todo mundo e criticando, ou eu vou lá ajudar. Farroupilha está precisando de ajuda, o Pedroso precisa de ajuda, eu não tenho conotação política, não vou trabalhar com partido político, não tenho essa... E não teve filiação política durante todo o período? Absolutamente, nem convite para ser filiado, porque as pessoas sabem da minha posição. Eu já fui filiado a um partido político há muitos anos, eu fui filiado ao MDB, quando era MDB, depois que virou PM, que voltou de novo para M, e P, J, sei lá, muda toda hora. Eu sou desfiliado acho que quase 28 anos, eu acho. Desde o tempo da doutora Rosaura, me desfilei para trabalhar na Justiça Eleitoral e nunca mais optei por me filiar e não faço questão de me filiar. Eu entendo que a política faz parte da vida da gente, a política decide as coisas por nós. Tudo passa pela política. Tudo passa pela política, mas a forma como os partidos se organizam e a forma como no Brasil se faz essa opção, esse pula-pula, esse troca-troca, esse empurra-empurra, eu pessoalmente não gosto. Mas fui trabalhar então com o então prefeito Pedroso e foi uma oportunidade interessante porque ele compôs, embora eu fosse um dos únicos que não fosse filiado ao partido e não tivesse, vínculo político partidário. Os colegas que estavam da secretaria também não tinham diretamente nada voltado para a política. Quer dizer, ninguém era candidato, não poderia nem ser candidato, mas ninguém era candidato, embora alguns colegas tivessem ligação com esse ou com aquele candidato, trabalharam para aquele candidato, mas isso de uma certa forma não interferiu. O Pedroso saiu para fazer a campanha dele, eu tinha me pensado se ele fosse candidato, me retirar, mas eu entendi, de novo, que não era pelo Pedroso, que não era só era por todo mundo, por os colegas meus, os próprios colegas da própria secretaria, ia de novo trocar de secretário, né, 4 secretários, porque já havia trocado, já tinha falecido um secretário, já tinha assumido um secretário interino, já tinha acontecido toda essa confusão, a secretaria ficou meio parada, aí a gente entra, aí sai de novo. Eu entendi que eu devia levar até o fim. Fui criticado, aos que me criticaram, ficou, né? Eu fiz o meu trabalho e eu fiz por Farroupilha. Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu tenho as minhas coisas aqui em Farroupilha, não pretendo sair de Farroupilha. Então, hoje mesmo, eu mandei uma mensagem para o prefeito Fabiano e para o vice Jonas, que eles façam um bom governo. Eu liguei para o Plínio também de manhã. Plínio, como é que tu tá? Pô, sucesso para ti, energia boa. Por quê? Porque são essas pessoas que agora, escolhidas pelo povo farroupilhense, pela maioria do povo farroupilhense, pela grande maioria, eu diria, né? Escolheu essas pessoas para administrar o município. Ora, a gente paga os impostos, a gente precisa que a cidade esteja bem, a gente precisa que as coisas continuem andando. Então, nós temos que hoje torcer que os próximos 4 anos essas pessoas que estão lá na prefeitura façam um excelente trabalho. Certo. A situação financeira, Galafassi, que você e a gestão Pedro Pedroso repassou ao governo que já se instalou, ao governo Fabiano Filtrin, é uma situação financeira que orgulha o município de Farroupilha? Sim. Por que ela orgulha o município de Farroupilha? Primeiro que quando eu apresentei em maio ainda o primeiro quadrimestre, você estava lá, você me acompanhou o primeiro e o segundo quadrimestre, primeiro lá naquela polêmica, né? A audiência pública que nós fizemos lá no Salão Nobre, porque teve gente criticando que queria audiência pública em seu favor e como é que estava. Mas nós temos que cumprir a lei. Se a gente não cumpre a legislação, é diferente do que fazer uma audiência para resolver interesses de pessoas. A audiência pública
de mostrar os números era importante, porque se a gente não faz isso, tranca a gente a nível federal e uma série de coisas. Agora quem está no governo vai saber disso. O Jonas conhece bem, porque ele já foi secretário de Finanças. E aí, quando nós olhamos os primeiros números de abril, a gente via que o município estava, de maio, que a gente olhou abril, o município estava equilibrado, estava tranquilo. A gente não tinha certeza se perduraria essa vinda de recurso do governo federal, que realmente fez esse ano. Você vê que esse ano acabaram as emendas parlamentares e veio dinheiro do governo federal mesmo, né? Dos cofres da União mesmo. Dos cofres da União mesmo. Então, isso permitiu com que a gente pudesse repassar ao Hospital São Carlos, e aqui, de novo, o problema é que muitas pessoas não entendem a grandeza dos números, não entendem o que eles representam. E algumas outras pessoas não gostariam que a gente divulgasse a grandeza dos números. Eu tive essa situação como secretário. Por quê? Mas se você vai dizer que foi mandado tanto dinheiro para lá, então será que o pessoal não vai vir me cobrar as contas? Isso é um problema teu. Nós temos que dar as informações para as pessoas. Então, desde os primeiros meses, e outra coisa que eu adotei como secretário, você falou uma dinâmica nova. Primeiro, assim, eu sou muito grato à equipe que está lá na secretaria, dos 25 funcionários, incluindo a mim, 19 são de carreira. 19 são de carreira. 19 são de carreira. E então, 6? E 6, né? CCs. E 6 CCs. Eu, mais uma pessoa que ficava ali junto à fiscalização, uma pessoa que ficava junto à tesouraria, uma pessoa que ficava no ITBI e uma pessoa que ficava no empenho. O restante, na contabilidade, só... e o Gilmar, que é o chefe da contabilidade. Claro, o Gilmar Paulo, desculpa. Então, na contabilidade, o Gilmar e o restante, então, o restante da equipe da Secretaria de Finanças que trabalha na contabilidade são todos de carreira, e gente experiente, gente que está lá há bastante tempo. Então, é uma sequência de coisas que vinham vindo, não tem tanto a influência dessa questão da política, porque esse pessoal é técnico, está lá, eles me ensinaram muito, me deram o tom das coisas, porque no serviço público, na empresa privada também, mas na empresa privada é a gente que tem que fazer o calendário. Mas no serviço público, você tem um calendário que é do Tribunal de Contas, você tem obrigações que são mensais, que são bimensais, que são trimestrais, que são... Então a gente foi entregando esses números. E a gente foi observando, e a partir de junho, então no dia 10 de junho, combinei isso com o Gilmar, com o Adriano, que também trabalha na contabilidade, com a equipe lá, que eu queria compartilhar com os colegas secretários a situação do município. Então, o famoso balancete. O famoso balancete, como se fosse uma companhia, como se fosse uma empresa. Sim. 10 de junho, 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro. Mensalmente. Sempre do mês anterior. Então, a ninguém foi dado o direito de dizer, eu não sabia. Se eu soubesse. Não, porque todos sabiam. Eu compartilhava todos os números do município, todos os números que também estão no portal de transparência. Sim. As pessoas às vezes não se dão conta disso, mas depois eu quero falar um pouco sobre isso, vis-à-vis observatório, acho que é uma coisa que a gente pode construir junto. E também mandava a expectativa de superávit. O que é superávit? Superávit é dinheiro que pode ser aplicado em qualquer rubrica. É dinheiro livre que pode ser aplicado. Então, de todas as coisas... Sobra. É sobra que pode ser aplicado em qualquer rubrica, porque ele é livre, é do livre. Se fosse na iniciativa privada, seria o chamado lucro. Ou não? Talvez, para entender melhor, talvez fosse isso. Então, eu tive um lucro de tal e eu consigo, esse eu reaplico, eu posso usar no que eu quiser. Dá para fazer essa analogia, mas não é lucro, porque no serviço público a gente não visa lucro. Mas o superávit o caixa paga todas as suas contas, tudo que está comprometido, e qual é a expectativa de sobra? É de tanto. Então, isso vai dando o tom de quanto eu posso estar aplicando e fazendo isso. Então, todos os meses eu compartilhei, mas a gente também a gente via que o número vinha subindo mês a mês, mas a gente tinha um pouco de receio que não viessem os recursos todos, que não viessem a arrecadação, que não acontecesse essa questão. Então, se não entra o recurso que tu tem para receber, o dinheiro federal,
esse superávit cada vez vai diminuindo. A gente já ouviu falar que o município chega em outubro, já não tem mais combustível para trabalhar os tratores, já não tem mais, não pode fazer empenho, novembro já não consegue trabalhar. A gente já ouviu muitas prefeituras. E aqui foi possível até o final. E aqui a gente trabalhou, mas muito pelo contrário. No dossiê que foi entregue também para a rádio, para TV Serra. Para TV Serra, eu lembro você da rádio, desculpa, da TV Serra, num resumo aqui, todos os números que foram entregues para vocês, mostram uma porção de obras, uma porção de coisas que ainda estão por fazer, que tem o seu recurso garantido lá. Então, mas tem os empréstimos? Sim, os empréstimos são a médio e longo prazo. Vamos lembrar que curto prazo é o que vence dentro de um ano e o longo prazo, então o município tem empréstimo? Tem, também está na listagem que foi repassada para a imprensa o novo governo e o novo prefeito também. Então a gente observou, mas a gente tinha esse receio que pudesse acontecer. Então houve, por parte do prefeito Pedroso, a gente fazia um clamor, prefeito, está aqui o superávit, mas eu não tenho convicção que isso dá para alcançar até o final do ano. E quando a gente tinha então convicção que dava para alcançar, quando chegou lá por novembro, dezembro, aí não tinha mais braço para fazer as coisas. Aí tem que entender que a gente não adianta, vai inventar o quê? Tem que fazer as coisas que tem que fazer. Eu acho, e o município continua, que bom para o Plínio, que hoje chega lá, para o prefeito que chega lá e tem superávit, não tem que estar se preocupando de cara para buscar recursos ou parar de fazer algumas coisas, muito pelo contrário. As máquinas podem sair operando no dia seguinte, todo mundo pode sair trabalhando, né? Então eu acho interessante que tem que ser dessa forma. E algumas pessoas não gostaram muito que a gente divulgou isso. Não, porque não é verdade, porque é isso. Os números estão com o secretário, você vai acompanhar, você vai ver agora o fechamento dos dados, os dados estão lá, não tem como... E fechou em 22 milhões? Não, o número? 22.994 89309, fora aplicação financeira. O que é essa aplicação financeira? É a aplicação dos recursos, que a aplicação só sai o resultado agora no final do mês. Sim. Então, com certeza, vão ser 23 milhões, porque 6 mil reais vai dar de aplicação, vai dar bem mais que isso. Então, são mais de 23 milhões que, somados ao orçamento de 310, é como se o orçamento, entre aspas, fosse de 333. Sim. E 333, e lembro, e ainda se arrecadar mais do que os 310, e mais do que esse valor, tudo que arrecadar mais do que está previsto dentro dos 310 também se soma. Sim. Então eu tenho a alternativa ou de fazer um monstro de um orçamento, ou eu faço um orçamento dentro de uma base real. E lembremos de uma coisa, o orçamento foi protocolado no dia 13 de novembro, que era a sua data correta de ser protocolado. Sim, a data limite. A data limite. É lógico que se as eleições tivessem acontecido em outubro, podia haver interferência até no orçamento. Compartilhamento na elaboração. Talvez um compartilhamento. Sim. Olha, gente, porque sabe, a gente trabalha... E eu não vejo como anormal isso, mas não foi possível fazer isso. Sim. Este ano foi o calendário foi totalmente modificado. E funciona assim, Leandro. Este governo que saiu no dia 1º, às 19h40, prepara o orçamento para o próximo ano. Este governo que assumiu hoje vai fazer o orçamento do próximo ano do governo dele. Que vier pela frente. 21, 22, 23, 24. O orçamento de 25 vai ser elaborado pelo Plínio, pelo Jonas, pelo Fabiano, né, fazendo de baixo para cima para o secretário, vice-prefeito e todos os outros. Então, ele vai preparar, que pode ser para ele fazer governo, sim, ou pode ser para outro candidato. Com certeza. Então, ele foi protocolado o orçamento antes. Nós trabalhamos dentro de uma linha de transparência, nós fizemos uma coisa inédita, que foi cobrar, porque fazia um tempo... Vamos falar sobre isso depois, no próximo segmento. Eu preciso fazer o nosso intervalo. A gente já extrapolou um pouco a duração do bloco também, porque eu não queria cortar o raciocínio do ex-secretário Galafassi. Na volta a gente fala sobre uma outra ação. O que é fundamental também para que tenha superávit é a boa gestão dos recursos, mas também uma cobrança eficiente. E o ex-secretário vai colocar esse detalhamento logo depois do nosso intervalo. Fiquem ligados.
Olá, meu nome é Rodrigo Tonin e eu sou o diretor da Tonin Imóveis. Eu estou aqui hoje para agradecer aos nossos clientes, fornecedores e amigos pelo ano de 2020. Foi um ano atípico para todos, mas graças a vocês, a gente não só superou esse momento desafiador, como também cresceu e continua evoluindo, sempre oferecendo o melhor. Afinal, construímos empreendimentos para você viver o melhor da sua vida. Em 2021, vamos continuar juntos. Contem com a Tonin Imóveis, a gente te ajuda a realizar o seu sonho. A Oralsim é a rede número 1 de implantes no Brasil. Com mais de 3 milhões de implantes instalados, 250 unidades espalhadas no território nacional, sendo que 20 delas em território gaúcho e 3 aqui na Serra Gaúcha. E agora em Farroupilha também. Então, para você, cidadão farroupilhense e da região, fica o meu convite. Vem fazer parte da família Oralsim. Venha descobrir que é possível ter novamente saúde bucal. Venha conhecer o tratamento humanizado e diferenciado que temos para lhe oferecer. Vem para a Oralsim. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Natal de emoções, raspou, achou, ganhou. Para participar é fácil. A cada R$50 em compras, você concorre a R$50 mil em Vale Compras. Isso mesmo, R$50 mil em Vale Compras. É só comprar e raspar. Não é o máximo? Corra e garanta agora mesmo o seu presente e o presente de quem você ama. Compre no Comércio de Farroupilha e aproveite. Essa promoção vai até o dia 25 de dezembro e todos podem participar. Realização CDL, Sindgêneros, Sindlojas. Fique atento às lojas participantes. Regulamento no site das entidades promotoras. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631. Você conhece todos os serviços que o Círculo Operário de Farroupilha oferece? Nós contamos com farmácia, serviços ambulatoriais e atendimento psicológico gratuito para associados. Além disso, temos médicos clínico geral, cardiologistas e dentistas. Cuide de sua saúde. Associe-se já. Entre em contato conosco através do número 54-2109-5100. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade.
Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Natal e final de ano são datas para estreitarmos relacionamentos e externarmos sentimentos. É momento de olharmos para o ano que está findando e agradecermos pelo que vivemos e compartilhamos. Apesar das dificuldades que passamos, temos motivos de sobra para agradecer e elevar nossa prece a Deus. A Porfar Corretora de Seguros deseja a todos os seus colaboradores, clientes e a comunidade de Farroupilha os mais sinceros desejos de um Feliz Natal e de um grande 2021. Que em todos os momentos do Ano Novo possamos estar juntos, vivendo e compartilhando a felicidade da vida. Porfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 54991469446. Conforme combinado, já estamos aqui de volta com você na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET, jornalismo e informação, a TV de todos. Hoje é nosso convidado, o ex-secretário de Finanças, Gilberto José Galafassi, aqui nos estúdios da nossa TV Serra. É a oportunidade em que o ex-secretário também está fazendo um balanço da sua gestão de um pouco mais de 7 meses na titularidade, no comando das finanças públicas municipais em Farroupilha. Secretário, esse-secretário, enfim, esse especial, grande resultado financeiro, superávit de quase, eu vou arredondar o número porque falta pouca coisa, de quase 23 milhões de reais. Quais foram as ações, o que foi feito, o que foi fundamental para que esse número fosse construído? A iniciativa de cobrar os devedores também tem uma parcela, tem um tijolinho nessa construção? Tem. Mas uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar também é a forma como o farroupilhense se comportou esse ano com relação aos impostos, a responsabilidade. Porque não obstante nós tenhamos prorrogado de março para maio, muita gente pagou em março e muita gente pagou nesse período. E depois também, quando foi prorrogado de 20 de março para 20 de maio, e depois junho, julho, agosto, setembro, né, para os meses para frente, muita gente pagou o IPTU, tanto que nós não o prorrogamos e falamos isso quando estivemos da Câmara de Vereadores, sim, lá, na apresentação do segundo quadrimestre. Por quê? Porque não fazia sentido, você tinha um percentual de pessoas que já tinha cumprido com a sua obrigação e você abrir mão disso e beneficiar outras pessoas. Seria um tratamento diferenciado. Você está tratando igual os desiguais, ou desigual os iguais. Então aí a gente fez a opção de não fazer a prorrogação. Também não é um ano que era possível fazer refis, essas outras coisas. Nós sabemos que em outros anos foi feito isso. Então não é um ano político, não é possível, sim, fazer isso. E o que nós fizemos? E nós fizemos o seguinte, nós, sentado com as pessoas da Secretaria, perguntamos como é que está a cobrança dos impostos atrasados. Olha, secretário, no ano passado a gente, por uma situação qualquer, a gente acabou não fazendo cobrança, no outro ano não sei o que aconteceu. Tá, e o que precisa para fazer isso? Nós precisamos fazer as cartinhas para mandar para as pessoas. E a gente mandou 4.700 e poucas cartas. Tem um episódio engraçado, porque uma pessoa lá da Secretaria falou, secretário, tem que mandar fazer um carimbo com a sua assinatura. Não, peraí, já tem meu carimbo aí? Não.
tem que fazer um carimbo com a sua assinatura, porque é normal o secretário só carimbar a assinatura dele. Não. Eu vou assinar. Secretário, são 4.700, sim. Não tem problema. Eu estou aqui para isso, não tem problema. Assinou todas? Assinei as cartinhas, isso dá respeito. Sim. As pessoas viam e diziam, foi você que assinou essa carta aqui. Porque não era uma assinatura de um carimbo que estava colocado lá. Era uma assinatura original. Se você trata alguém, mesmo que esteja com uma situação de débito, por igual e dá respeito, ele também se faz respeitar. E muitas pessoas vieram acertar conosco. Nós encaminhamos agora para o Plínio, que é necessário e é importante, e a gente não teve tempo e no ano político não se pode, mudar a lei dessa questão de multas e juros. A gente concorda que tem algumas situações que poderiam ser diferentes, talvez muito mais gente pudesse liquidar, porque os juros e as multas são pesados. Quando nós optamos também para não fazer o reajuste do IPTU pelo IGPM de quase 24%, nós entendemos, aí nós temos que tomar uma ação independente nós já não éramos, sabíamos que não éramos governo, mas nós mandamos para a Câmara de Vereadores que foi modificado o texto. Aí é uma questão só de colóquio, né? Aqui é uma questão, o importante é que em 2021 não vai ter aumento de IPTU, não vai ter incidência de aumento do IPTU. As outras taxas a gente teve que aumentar, elas, normal, mas assim, muita gente veio acertar, muita gente procurou a gente para acertar, e o que a gente notou? Que as pessoas querem fazer o acerto. Pessoas humildes também, eu posso contar aqui, que pessoas tinham interesse político, vinham perto da eleição. Pô, mas não dá para fazer nada aqui? Não dá para fazer nada. Pô, mas eu tenho os votos da minha casa. Olha, senhor, primeiro que eu não sou candidato. Eu não estou candidato de nada, eu estou trabalhando no meu trabalho. Segundo, se o seu voto vale tão pouco, o senhor me desculpa. E assim o tom da conversa. Tem gente mal educada que vem lá na secretaria e acha que a gente está lá para fazer favores e coisa assim. Tem políticos que encaminham as pessoas e fazem de conta que por eles resolveriam e sabem que a gente não pode resolver, mas tudo bem, retorno para todo mundo foi bem atendido, também aqueles que não podiam. Tem gente que não pode pagar, né? Tem gente que está com dificuldade. Também tem que lembrar uma outra coisa, Leandro. Foi um ano diferente porque, embora teve a pandemia, muito dinheiro entrou em Farroupilha por parte do governo federal, não só através da prefeitura. O que veio? Tem algum número geral? Tu sabes que esse número eu não tenho, mas num determinado momento a secretária Renata, numa reunião lá por agosto, já tinham entrado quase 34 milhões de reais no bolso direto das pessoas. Ou seja, os 600 reais, mais não sei o quê, aqui o Bolsa Família, todas essas coisas, tinha entrado 34. Depois, eu te confesso, como é um número que não é de nosso controle, não é de nossa gestão, eu me desatentei desse número. Mas eu acredito que pela projeção ali, deve ter entrado no bolso de pessoas 50 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Foi adiantado o 13º de todo mundo. A minha mãe ficou apavorada, porque quando um dia ela foi receber, ela recebeu a mais. Depois, quando ela foi receber, não recebeu o 13º. Aí eu disse, aquele valor que tu recebeu a mais era o 13º, querida, né? Mas muitos vovós e vovós pensaram assim, porque confundiu as pessoas. Outra coisa, foram distribuídas mais de 8 mil cestas básicas por município. E isso é interessante, porque isso fez com que acalentasse as famílias. Então, tudo isso faz com que as coisas tenham sido melhor para a Farroupilha. Foi ruim, a pandemia, sim, levou gente próxima de nós, mas o que eu posso dizer? Que o efeito econômico, em algumas situações, ele não foi tão ruim assim. Sim. Poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido... Claro, por isso que era um ano de muita cautela. Era um ano de cautela. E então, o que acontece? Olha só, o que veio de recurso do governo federal só para a saúde, secretário? Só para a saúde. Bom, Hospital São Carlos. Hospital São Carlos, eu tenho que abrir aqui porque os números são grandes, né? Então a gente precisa... Sigilo. Não, eu não tenho de cabeça, né? Sim. E eu não imprimi. Olha só. O Hospital São Carlos esse ano, o governo federal mandou 23.460.000. Só o governo federal. Milhões, tá? Eu já te mandei essa planilha no teu e-mail agora, no teu WhatsApp. 3.604.000 do recurso estadual,
aí a gente nota a disparidade, aí o Estado, né? Você vendo 15.421 de recurso municipal, aqui para o ano de 2021 já foi votado, já foi colocado no orçamento mais 3%, que foi alinhado inclusive com o Conselho Municipal de Saúde, da qual o hospital tem assento no Conselho, ele estava lá no junto. E mais 2 milhões e 25 que são os outros municípios que vêm para cá. Serviços. Os serviços que eles fazem. Então foi 44 milhões 532 contra o ano anterior de 25.750. 44 milhões só para o Hospital São Carlos. Só para o Hospital São Carlos. Fora a rede básica de saúde. Tá. Agora vamos lá. Pró-saúde, 17 milhões 572. Então, 44.532 mais 17 são 61 milhões e pouco que foi aplicado na saúde de Farroupilha. Não é pouco dinheiro. Gente, dá quase R$1 milhão por... É bastante. Relatório de a Ecofar... Não, quase mil, eu queria fazer uma conta, quase R$1.000 para cada cidadão, sim, né? Porque 17.570 mais 44.532, isso dá 62 milhões e pouco. Nós tivemos, então, só do Covid, onde é que está o do Covid aqui? Esse a gente fez um demonstrativo, mas ele não está aberto. Tá. Então, realmente, a gente pode ver que, e fez efeito para a Farroupilha, isso que a gente aplicou em saúde. Se a gente comparar o que aconteceu conosco, comparado com municípios vizinhos, embora municípios maiores, a gente vê que eles não conseguiram segurar a questão do Covid como a gente segurou. E a atenção básica, é claro que alguns serviços foram deixados de fazer, a própria Unimed, eu tenho Unimed, a própria Unimed falou, cirurgias eletivas, não vamos fazer agora, né? Sim, nós vamos jogar para frente. São Mas eu tenho meu plano suspensos. aqui. Não, nós estamos dando prioridade para aquilo que está acontecendo. Então, é isso que a gente vê. Outra coisa, foi respeitado o percentual de investimento, tanto em saúde, que foi investido, então, 20,25%, e... Quando a obrigatoriedade seria 15%, 15%, né? E educação, que é 20, né? Que é 25, essa foi no limite 41.640, 25,96. Por quê? Porque teve uma porção de ações na educação que não foram feitas, né? Sim. A educação, vamos lembrar que a aula parou lá por março e não voltou mais, né? Tal. Aqui as escolinhas receberam 65% dos valores, as empresas de transporte com contrato receberam adiantamento, que vão ter que pagar depois, né? Então assim, foi um ano difícil? Foi um ano difícil. Foi um ano ruim? Não foi um ano tão ruim, na minha visão. Por quê? As pessoas foram atendidas, a educação foi atendida dentro do possível, a questão da saúde. Eu não entro na questão se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo. Porque a cloroquina, nós compramos cloroquina, tem à disposição na rede básica. Na rede básica. Basta o médico receitar, não é a gente que receita. Então aí a gente não pode entrar... Eu não entro naquele procedimento que é do final da linha, que eu não tenho ingerência sobre aquilo, né? Certo. Mas assim, foi um ano bom. E como é que foi o processo de transição na tua secretaria com o secretário que assumiu, o Plínio Balbenotti? Tranquilo? Primeiro que a determinação do prefeito, do então prefeito, do ex-prefeito, mas então prefeito na época, no dia seguinte da eleição, o prefeito Pedroso foi: eu quero uma transição limpa, uma transição tranquila, uma transição ética e uma transição transparente. Por quê? O município não vai fechar para balanço, o município vai continuar no dia 4 do normal. Sim. Ele pediu isso a todos os nossos secretários, 8h30 da manhã do dia seguinte da eleição, tá? Ele nos pediu isso, logo depois foi instituída uma comissão, né, por parte do pessoal do governo eleito e do governo que estava... eleito e do governo que estava lá. Eu fiz parte, o Dr. Valdecir era o cabeça de chave, participei junto com a Elda, ela como gestão e eu como finanças, e do lado de lá veio o Jonas, o Fabiano não esteve na reunião, veio o Daniel Bump como o apresentador, né, o coordenador, intermediador, e veio a doutora Eliane Dal Ponte, o Gabriel, o Christian, sim. E eu não lembro mais quem. Talvez a Mirna Messinger. A Mirna Messinger, que vai trabalhar no gabinete. Então, a gente combinou, e aí no dia seguinte eles começaram a mandar para a gente solicitações, todas as solicitações estão atendidas,
naquele dossiê que você recebeu aqui, tem todas as solicitações que foram, os empréstimos, as pessoas, onde estão, onde não estão, e nós começamos então a responder isso. Uma opção do prefeito Pedroso, do então prefeito Pedroso, aqui tem que cuidar, eu não estou falando que o Pedroso é prefeito, do ex-prefeito, né, Pedroso, né, mas ele estava prefeito até o dia 31. Ele demitiu todos os cargos de confiança, eu achei bem interessante essa postura dele, eu apoiei muito, por quê? Porque ele desligou todos os cargos de confiança, pagou todo mundo. Indenizou todos. Indenizou todo mundo. Nós recebemos no dia 30 a nossa indenização já com a rescisão junto, né? Todo mundo pago. Porque se tivesse ficado a rescisão, talvez seria 3, 4, 5 milhões a mais. Então, o superávit, essa conta está fora já, né? O superávit não tem nada a ver com isso, já foi pago todo mundo. Os professores, foi feita uma opção pagamento de das férias a partir de hoje, não do dia 28, mas também as férias foram pagas no ano passado para todo mundo, que é onde tem mais pessoas, as férias dos professores já foram todas pagas. E contas em dia, nós pagamos as contas até o dia 10, para poder facilitar a transição, porque eu não sei o que vai acontecer, se ele consegue fazer a documentação no dia seguinte, os bancos têm um trâmite, e aí, então depois... As contas que vencem até o dia 10 de janeiro foram pagas ainda pela gestão do ex-prefeito Pedroso. Exatamente. Pela tua gestão. Sim. Nós pagamos todas as contas, o Plínio acompanhou isso, e depois então começaram as visitas. Eu não acompanhei as visitas das outras secretarias, eu não posso explicar, mas na minha... O Plínio esteve 5 vezes na minha secretaria, nós fizemos 5 reuniões formais, ele marcava um horário, a gente sentava lá, as 2 primeiras reuniões ele me perguntou e eu respondi. Por quê? Porque a gente vê o tamanho. Eu tinha uma lista já pronta, mas E na terceira reunião desse Plínio agora, eu vou te passar umas coisas. E quando terminava a reunião, o Plínio não precisava nem anotar, porque... Quando ele chegava no carro dele, ele já recebia um e-mail daquilo que nós combinamos com todas as informações, com os anexos, se tinha alguma coisa, balancete de Ecofar, balancete de... A gente vem acompanhando a Ecofar desde maio também, do ProSaúde, também estou conselheiro no ProSaúde, né, por força de secretário. Então a gente passou todas essas informações, depois eu quero falar de observatório. Todas as perguntas que foram feitas, não teve uma pergunta que não tem por que não responder, né? Em primeiro lugar. Mas a gente fez formal. Então, tudo aquilo que foi passado por Plínio foi passado por forma de e-mail também. Eu mandava para ele, com a cópia para mim, então a ele não é dado o direito de dizer. E lá tem também algumas ideias, nós sugerimos algumas coisas. Então, é um dever, eu acho, de quem sai, porque quem sai está enxergando o passado. Quem entra tem que planejar para o futuro, mas ele não tem esse passado para viver, e você não consegue projetar se você não tem a experiência. Verdade. Então eu me senti na obrigação de algumas coisas sugiro que faça isso, umas coisas simples, que eu espero, né, e pela grandeza do Plínio, primeiro por ser meu conterrâneo lá da Busa, né, que não é pouco. Segundo, por ser uma pessoa de uma família de conduta ilibada, o Leucir, o Abel, né? Então estou falando do pai nas finanças. Estou conhecendo o pai e estou falando do avô dele. Eu convivi eu tive a honra de conviver com eles, né? Então eu sei pela grandeza dele, se a ideia é dele, ele vai falar que foi dele. Se a ideia não foi dele e ela é compartilhada, eu tenho certeza que ele vai saber reconhecer. Porque é isso que eu acho que é importante em alguém com um cargo tão importante como esse de secretário de Finanças. Fale brevemente sobre o observatório. Então, o observatório. Nós, quando o observatório nos visitou na primeira vez, nós tivemos uma situação interessante. O presidente, na época, não pôde estar presente, que estava com um problema pessoal, mas o doutor Maurício esteve junto com o Guilherme, junto com o Maganhim, lá nos visitando, e estava o prefeito, estava eu, estava a Elda, estava o doutor Valdecir. E, de uma certa forma, o observatório veio também fazer uma queixa, que não era atendido nas informações que eram solicitadas. Eu disse, não vou entrar nesse mérito, primeiro porque eu não estava aqui. Eu só quero ser cobrado do meu passado quando eu tiver um passado. Então, assim, eu disse para eles abertamente, vocês têm que me cobrar de passado quando eu tiver 7 meses de governo, se eu tiver, ou pode ser que eu tenha menos, eu não sei quanto eu vou ficar aqui, mas se eu tiver um mês, pode me cobrar de um mês. Se eu tiver 7 meses e 13 dias, que foi o fato, e depois conversando com as pessoas, então a gente alcançou uma série de informações para eles, e eles não puderam esse ano trabalhar diferente, porque também foi um ano eleitoral, também tem isso, né? Mas uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui como
como um recado até. Nós temos o portal de transparência, que é obrigatório no município. Então as pessoas às vezes se queixam, mas basta ir lá olhar que as informações estão lá. Dá para saber o salário de cada pessoa, dá para saber o salário de cada um dos funcionários. Sabendo o nome completo da pessoa, Leandro Adamati, dá para saber se ele é funcionário, se ele está na folha, se não está, e quanto ganha e qual é o cargo que ocupa. Dá para saber todos os números do município. Eu rogo, né, que se faça, que o portal seja um pouco mais transparente, que ele seja um pouco mais fácil. Didático. E eu acho que o papel do observatório é interessante nisso. Porque ele faz um olhar técnico de fora, ele consegue fazer uma crítica. Leandro, tu vai me perguntar, mas por que tu não fez? Não deu tempo de fazer. Não deu tempo. Nós estávamos sob fogo cerrado, todo dia tu tinha uma novidade de pandemia, fecha isso, fecha aquilo, não abre, não sei o quê. Então, foi difícil. Isso tirou um pouco da energia da gente. Galafassi, preciso encerrar o programa em 1 minuto e meio. E o futuro agora? Bom, estou de férias. Na Busa, obviamente, né? Estou treinando para os caminhos de Caravaggio, porque Farroupilha, Canela. Esses 7 meses que me deixaram, eu queria mais. Farroupilha, Canela, saio no dia 11 de manhã aqui, com mais uma pessoa de fora, que é um fazedor de caminho também, e um outro primo meu, e talvez mais uma pessoa que também está confirmando lá. Nós vamos fazer daqui a Canela. Se quando eu chegar lá eu tiver força, talvez eu volto de lá para cá, mas isso não, meu compromisso é daqui para lá. Então, até o dia 18 a gente está fazendo o caminho, depois volto no dia 18 ou dia 25 e fico mais de férias mais alguns dias, e no dia 1º de fevereiro eu começo a trabalhar novamente numa empresa, não é aqui na cidade, mas é uma empresa que tem até unidade aqui em Farroupilha, e no dia 1º de fevereiro eu vou mandar para o teu mail, então, a informação de onde eu vou estar. Tá certo. Eu volto a trabalhar, vai ser um ano também que não é um ano de sair, não, e eu vou aproveitar, eu recebi um convite interessante, uma oportunidade dentro da minha área, e eu vou atuar novamente na iniciativa privada, no varejo. No varejo, perfeito. Obrigado, Galafassi, te agradeço pela presença. Fica o compromisso quando tu voltares do Caminhos de Caravaggio, seja de Canela para cá, de a pé ou de ônibus. Tá bom, né? Vem pra cá, vem aqui contar a experiência, vem aqui contar a experiência. Obrigado pela tua atenção, sempre muito gentil, cordial, atencioso. Olha, com o Galafassi não teve, não tenho essa informação, podia liberar, liberava, então olha, eu tenho que dizer, vou ter saudades do secretário Galafassi nas finanças, na administração, mas é aquelas saudades que é orgulho da gente ter, porque é de profissionalismo e é de ética. Gentileza gera gentileza. É verdade. Obrigado. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, sem muito lero-lero, terminamos o nosso tempo, um abraço, voltamos a fazer uso de máscara, até amanhã, tchau.